Livro de Gênesis, capítulo número 26. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar a avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar. E Gênesis relata que a história de superação, a história de continuidade, se deu no momento mais difícil da caminhada cristã de Isaque. A Bíblia foi bem clara, e havia fome, havia escassez, havia falta. Quando Deus se apresenta a Isaque, Isaque estava passando um momento extremamente complicado, ao ponto de Isaque procurar em uma outra terra o alimento, o sustento para a sua casa e para a sua família. Ele precisava sair dali, porque ali não havia mais nada para Isaque, aos olhos dele. Ele decidiu: eu vou sair daqui, porque eu tenho uma família, eu tenho pessoas que estão comigo. Porque se você bem lê o texto comigo, se você bem sabe esse texto, Isaque não era só o pastor da casa dele, ele não era apenas o líder da casa dele. Existia uma demanda, existiam pessoas que confiavam na liderança de Isaque, que iam atrás dele. E sob a responsabilidade dele, todas essas pessoas, Isaque decidiu: aqui não tem mais nada. Aqui há fome. E a Bíblia foi bem clara: uma fome ruim, uma fome difícil. Um período maior do que o período que o pai dele passou. E é nesse cenário que Isaque tem que tomar uma decisão. Então a decisão de Isaque, a minha decisão seria a sua decisão. Vamos embora. Se a terra não produz, eu tenho que procurar o lugar aonde vai produzir. Isaque não tomou nenhuma atitude errada. Isaque não tomou nenhuma atitude que eu e você não tomaríamos. Né? É bem aquele ponto: se você está num trabalho, o pastor Paulo está num trabalho, e a pessoa não paga ele, o pastor Paulo vai sair e vai procurar um outro trabalho. Porque a gente precisa do sustento, a gente precisa do alimento. É uma atitude natural. Mas a Bíblia diz que quando Isaque tomou uma decisão, Deus tinha um caminho diferente. Deus tinha um propósito na vida de Isaque. Um propósito que ele começou com o seu pai. E ele queria continuar com Isaque. Lembra-se, um propósito de continuidade. Ele tinha um objetivo, existia uma meta estabelecida por Deus para nós, que era de continuar. Então a Bíblia diz que quando Isaque iria dar um passo, Deus se apresentou a ele. Deus foi falar ao coração dele e falou: olha, eu quero que você fique aqui. Lembre-se, Deus queria que Isaque ficasse na terra onde não tinha nada, numa terra dura, numa terra que não produzia, no lugar que havia fome. Ali Deus disse que Isaque tinha que ficar. Era ali que Deus queria trabalhar com Isaque. Era ali que Deus queria se revelar a Isaque. E Deus foi bem claro: além de dar a ordem para ficar, Deus falou: olha, assim como eu fui com o seu pai Abraão, eu também vou ser com você. Mas eu não vou ser apenas com você. Existe um caminho a ser trilhado. Assim como o seu pai foi fiel, assim como o seu pai obedeceu, assim como o seu pai confiou, você também deve confiar e ficar aqui. E pronto. Esse foi o recado de Deus para Isaque. E em todo o capítulo 26, Deus aparece 2 vezes a Isaque, no início e no fim. E Deus não aparece mais. Deus não fala mais. Lógico, irmãos, foi o que eu falei de manhã. Não dá para ficar trazendo tudo o que Deus revelou, tudo o que Deus fez na Escritura Sagrada. Não caberíamos, não estaríamos conseguindo englobar tudo. Então Deus colocou o necessário. Mas então, não vamos viajar com a mente do pregador, vamos ficar, vamos se ater ao que a palavra diz nessa noite. A palavra diz que Deus apareceu e falou: fica aqui.
fica nesse lugar ruim, fica nesse lugar duro, fica nesse lugar sem perspectiva de vida, fica aí. E é aí que eu vou abençoar você. É aqui, aonde você está, que eu vou te abençoar. Mas para que eu te abençoe, Isaac, existe um caminho, existe algo que você precisa fazer. Assim, então Deus, ele trouxe a memória. Como o seu pai confiou em mim, você também precisa confiar. Lembrando, se você quiser ler o texto, depois posso ler. Deus não disse o que o Isaac tinha que fazer. Deus só disse que ele iria abençoar Isaac se ele ficasse ali, se ele confiasse em Deus, se tudo aquilo que ele viu na vida de Abraão como um servo de Deus estivesse na vida dele também. E o que o Espírito Santo nos ensina nesta noite, que não importa o lugar, não importa o momento, não importa a dificuldade, se Deus estiver conosco, ali haverá prosperidade, irmãos. É isso que o Espírito Santo nos chama a atenção. Por isso que eu chamei tanta atenção do pessoal, porque às vezes a gente está tão apegado na palavra superação, em que há coisas tão extraordinárias, e esquece que superar é dar continuidade à caminhada, é prosseguir, é ir adiante, é não parar. Superação é avançar. Foi o que eu expliquei ao pessoal. Não é porque está ruim, passou, avança. Tá bom, passou, avança. A vida, a caminhada cristã, ela é feita de continuidade. Você não tem que ficar parado no lugar onde está ruim, mas também não tem que ficar parado no lugar que está bom. Você precisa sempre avançar para o Deus, que é um Deus de novidade de vida, pode sempre se revelar a você. Mas o problema da caminhada cristã é muitas das vezes que a gente quer ficar parado aonde há dor e não quer continuar, ou então a gente quer ficar parado onde há prosperidade e não quer continuar. E Deus está sempre falando para nós: continue, que eu vou abençoar você. Não importa onde você esteja, não importa o que esteja acontecendo, se você acreditar em mim, eu farei grandes coisas por você, Isaac. Era isso que ele estava propondo a Isaac, irmãos. E o que acontece? Deus não volta para tagarelar com Isaac. Para de achar que Deus vai dar justificativas toda hora. Para achar que Deus vai sentar com você e vai falar assim: ó, tadinho, vai acontecer isso não. O relacionamento com Deus é um relacionamento de confiança. Quando Ele fala para você: entrega o teu caminho ao Senhor, e significa que, ó, deixa eu ser o projeto da tua vida, deixa eu direcionar os teus passos, apenas confia. E era isso que Deus estava propondo para Isaac naquele momento. E a Bíblia diz, a Bíblia fala que Isaac decidiu ficar. Existe toda uma história, todo um aparato, mas eu não quero me apegar a isso. Logo depois, no versículo de número 12, ouvindo a voz de Deus, a Bíblia diz que Isaac semeou. Lembra? Qual era o contexto da primeira aparição? Isaac queria ir embora. Isaac não tinha mais objetivos. Isaac já não tinha perspectiva de nada naquela terra. Mas quando Deus falou: fica, mesmo que a terra fosse dura, mesmo que não houvesse água, mesmo que não houvesse nada, Isaac semeou. Isaac não semeou porque Isaac era bonzinho. Isaac não semeou porque ele tinha entendimento. Isaac semeou baseado naquilo que Deus tinha falado para ele. Então Isaac poderia ter todos os medos do mundo, mas Deus tinha falado: ó, se você obedecer, se você não pesarejar, se você for fiel, eu vou te abençoar. Então, sobre esta palavra, Isaac lançou a sua semente. E porque Isaac lançou a semente, porque Isaac confiou, Deus abençoou a semente de Isaac. Isaac chegou, Isaac estava ali, entenda, sem direção, sem perspectiva, sem nada. Mas quando ele semeou, baseado naquilo que Deus tinha falado para ele, a Escritura Sagrada diz que naquele mesmo ano, não se passou um tempo, não se passou eras, a Bíblia diz que no mesmo ano da semeadura de Isaac, Isaac colheu 100 por 1. Você sabe o que significa isso? Você sabe o que é depositar uma coisa e Deus devolver para você 100 vezes mais? A Bíblia diz que Isaac
se tornou o homem mais rico daquela terra. Mas lembra, quem era Isaac? Isaac era um camarada que queria fugir. Isaac era um camarada que queria ir embora. Isaac era um camarada que ele não via o horizonte favorável para ele. Mas Isaac tinha alguém que tinha visto todo o cronograma antes. Não é porque você não vê o final que Deus não estará lá. Não é porque a terra está dura que a semente não possa produzir. É baseado nas promessas de Deus. Se Deus falou que a terra manaria, a terra vai manar, irmãos. Você não precisa ver a terra manar, você só precisa acreditar que Deus estará fazendo a tua semente frutificar. Essa é a parte da igreja, projeto, continuidade. Foi por isso que ele nos despertou, ele falou, olha, tenha como um projeto é um objetivo. Projeto é algo que você constrói. Projeto funciona desta maneira. Por isso que o Espírito Santo nos chama a atenção no ano de 2021. O que foi o ano de 2020? Um ano difícil, ok. Foi um ano difícil, ok. Foi um ano complicado, ok. Mas tem que superar. O que significa? Tem que continuar. A igreja precisa sair de 2020 e viver 2021 acreditando que irá prosperar, irmãos. É assim que funciona. Foi o que a nossa pastora falou na Assembleia. 2020 está lá, é o marco, é o memorial. Mas ele acabou. O que ficou lá, ficou lá. Deus tem coisas novas para 2021. Assim como Ele multiplicou a nossa semente como o ano da multiplicação, Ele irá multiplicar a nossa semente como o ano da superação, como o ano da continuidade. Porque continuar é necessário. Imagina se Isaac para. Imagina se Isaac quisesse governar a vida dele. Imagina se ele saísse do propósito, daquilo que Deus tinha estabelecido. Isaac não teria produzido aquilo que foi produzido. E entenda, não foi fácil para Isaac. A Bíblia diz que quando Isaac se tornou grande, tornou-se próspero, enriqueceu, o rei dos filisteus já não queria mais Isaac ali, porque Isaac já não cabia mais naquele lugar. Isaac era maior do que aquilo. Sabe? Lembra? No lugar de vergonha, no lugar de humilhação, de lugar de nada. Isaac já era alguém totalmente diferente. Mas por que Isaac era diferente? Porque a semente dele era melhor? Porque os pastores de Isaac eram melhor? Não. Isaac era melhor porque ele decidiu confiar na palavra de Deus. Por isso tudo se tornou melhor. Quando decidimos confiar, quando decidimos acreditar na palavra de Deus, até aquilo que é pouco volta a florescer, irmãos. Foi o que estava acontecendo, por isso que a Bíblia falou, não havia nada, só havia escassez. Mas se a terra não tinha nada, para que semear? Mas ficou bem claro, Deus deixou bem claro que ele semeou. Às vezes você vê a terra, acha que a terra não pode produzir, acha que a terra não vai dar nada. Querido, entenda isso. A tua função não é achar, a tua função é confiar. Se Deus disse semeie, mesmo que seja no meio da lama, mesmo que seja no meio dos pedregais, semeie. Porque a tua função é semear, a função de Deus é fazer a semente tornar e ter vida. Esta é a função de Deus. Aí a Bíblia diz que não satisfeitos, os pastores começaram a contender, porque Isaac estava prosperando demais numa terra que não pertencia a ele, numa terra que era estranha a ele. Então o rei dos filisteus falou, o único jeito que tem é tu sair daqui, você já está me atrapalhando. E a Bíblia diz que eles vão embora. Mas o que acontece? Isaac era um homem que confiava, era um homem que acreditava. A Bíblia diz que ele cavou o primeiro poço e tomaram o seu poço. Entenda, às vezes a gente não tem dimensão da importância de um poço, mas a gente só tem essa
essa ideia? Quando falta água. Parou quando falta água, que você não tem um poço? O desespero que é. Há muitos anos atrás eu não tinha poço. Então sempre eu tinha um problema com água. Às vezes acordava 3, 4 horas da manhã para poder encher a caixa d'água, para poder ter água, para poder trabalhar. E todo dia era essa agonia. Todo dia era esta agonia. Aí um belo dia minha mãe falou assim, olha, a gente precisa dar um jeito, não está dando mais. Às vezes ficava semanas sem cair água. E o meu ramal, não sei o que era naquele ramal, que aquele ramal é horrível. Eu não tenho água direito. Aí a gente decidiu, vamos fazer um poço. Aí eu consegui um camarada, trouxemos o camarada furou o poço na casa do João. Ficou tudo certo. O camarada foi furar o poço lá em casa. Foi uma luta. O poço demorou 4 dias para furar. Vocês já viram furar um poço? Poço, quando você não tem máquina, você fura na mão, é um trabalho muito, muito complicado, muito pesado, muito difícil. Tudo ocorreu para que o poço não produzir. As ferramentas, o poço desbarrancou, porque o poço é um tubo de 75, que ele vai furando, até produzir. Então, com 14 metros, uma profundidade não muito grande, com 14 metros, o poço deu água. Com 14 metros. Sabe? E desde aquele momento, o poço é algo que está ligado. Então, eu nunca mais tive falta de água. Às vezes, eu não tenho, nem ligo a bomba de água da rua, porque não me importa mais. Eu tenho um poço. A bomba só me foi necessária, que diz, a bomba do poço queimou, e quando eu fui ligar a bomba da rua, pastor, a bomba da rua não funcionou, porque ela estava há muito tempo desligada. Aí, mais uma luta. Então, eu aprendi, se eu usar o poço uma semana, um dia eu tenho que ligar a água da rua, para que a bomba funcione. Mas ele é primordial. Por que eu estou falando isso? Porque aqui na cidade, nós não temos o hábito de poço. Mas sai da cidade. Vai para os lugares onde as pessoas precisam do poço. A vida dela está baseada naquilo, irmãos. O poço é para fazer água para comer, é fazer água para tomar banho, é fazer água para beber. A vida dela está baseada naquele poço. Então ela dá importância, ela dá valor ao poço. Então quando aqueles pastores que contenderam com os pastores de Isaac decidiram tomar um poço que não pertencia a eles, as perspectivas de Isaac já começaram a ficar diferentes. Porque sem água não há irrigação. Sem irrigação, a semente não produz. Então a água ela é vital para a produção. Mas lembre-se, Deus tinha uma promessa. Isaac tinha que continuar. Então a Bíblia diz que naquele momento Isaac deixou o poço e foi abrir um outro poço. E entenda, quando Deus está com você, por isso que eu queria que você se atentasse, não é um lugar. A Bíblia diz que Isaac saiu dali, quando ele colocou a mão novamente, deu água de novo. Não satisfeito, aqueles homens que tinham tomado o primeiro poço, foram lá e tomaram um outro poço. A Bíblia diz que mais uma vez Isaac saiu. Entenda, quando você tem uma promessa de Deus, não precisa brigar por espaço. O teu espaço é o espaço que Deus diz que é seu. Não precisa ficar brigando, esse é meu. Meu irmão, se Deus te deu, se tentaram tomar, você vai abrir em outro lugar e Deus vai te abençoar, irmãos. É assim que funciona. E foi lá, foram lá e tomaram o poço de novo de Isaac. Isaac pegou a sua turma, olha, Deus me abençoou, pode ficar com o poço. E a Bíblia diz que Isaac foi cavar de novo. Ele foi para uma terra ruim, uma terra que não tinha mais nada, mas naquela terra que não tinha nada, Isaac achou água pela 3ª vez. E a Bíblia diz que quando Isaac abriu o 3º poço, e a água produziu novamente, que não houve contenda, Deus apareceu para ele. Olha quantas coisas que Isaac teve que enfrentar, e Deus observando a caminhada. Entendemos? Para de achar que em cada ponto da tua vida, Deus vai ficar falando as coisas. Ele já deu uma ordem, continua. Então a tua função é continuar, a tua função é superar. A meta da tua vida em 2021 é superar, é avançar. E chegar lá na frente e encontrar o seu Deus que está lá na frente te esperando.
Esse é o teu objetivo? Por isso que ele falou um projeto, uma meta de vida, para que a igreja não se esqueça disso. Não é que 2020 foi um ano escasso, passou, deixa ele lá, porque você precisa continuar. Às vezes, as situações não serão favoráveis para você, como não foi para Isaac. Porque Isaac tinha responsabilidades como eu e você temos. Imagina, não tem mais como tirar o sustento da nossa família, não tem mais nada para comer. E a Bíblia foi bem clara, ela deixou bem claro, havia fome. Talvez muitos de nós aqui não entendam a palavra fome, mas alguns entendem e sabem o que significa fome. Sabe? O Raimundo já levantou até a mão ali, sabe o que significa fome. Sabe? Fome não é porque não tem um Mirabel hoje, mas tem. Isso não é fome. E a Bíblia falou de fome. Fome significa uma escassez total. É olhar e continuar. É não ter nada e continuar. Isso significa fome. É misturar água com farinha e comer, porque é aquilo que tem. É ficar bebendo água o tempo todo. Isto é fome. E foi isso que se apresentou naquele momento para Isaac. A fome bateu na porta dele. E ele não tinha recursos mais. Ele não tinha para onde ir. Ele não tinha uma saída. A única saída que Isaac via era abandonar. É deixar para lá. Mas Deus falou, não. Eu tenho uma história com Isaac. Eu tenho uma história, Isaac, que começou com o seu pai. E daqui você não sai. Mas por que você não sai, Isaac? Porque se eu abençoei o seu pai, eu também sou poderoso para te abençoar aqui nessa terra escassa. Então, por causa do ano da continuidade, o ano do avançar, o ano de superar, não importa a escassez da tua terra neste momento, não importa se há fome na sua casa neste momento, não importa se há choro, se há pranto, se há luto, não importa, o importante é continuar, porque o continuar na caminhada cristã não é opcional. Por isso que Deus ele trouxe esse tema para ficar bem claro na nossa mente aqui, ó, que Ele não nos dá outra opção que não seja superar. E entenda, eu estava falando isso de manhã. Às vezes a gente precisa entender os propósitos. Quando findamos 2019, Deus tinha estabelecido uma palavra para nós: multiplicação. Deus estabeleceu uma palavra. Ele tinha um modelo para nós. E Ele não abriu mão deste modelo. Independente daquilo que nós vivemos em 2020, Deus não abriu mão desta palavra. Não é porque existia pandemia, não é porque muitos de nós perderam o emprego, não é porque muitos de nós tivemos o salário reduzido. Deus multiplicou porque Ele tinha falado que ia multiplicar. E nós acreditamos naquela palavra. Então, quando nós acreditamos naquilo que Deus fala, não há outro caminho. Ele faz aquilo que está escrito. Quando Ele estabeleceu o tema superação, quando Ele falou continuar, entenda que a maneira que você entende superação, Ele vai continuar, independente daquilo que possa acontecer. Porque entenda, se é um ano de superação, se é um ano de continuidade, entenda que muitas coisas boas vão acontecer, podem acontecer, como também muitas coisas ruins vão acontecer e podem acontecer. Mas independente daquilo que aconteça, seja bom ou seja ruim, o teu projeto é continuar. A meta que Deus estabeleceu para mim e para você é continuar. Mesmo que a terra não produza, mesmo que tampem os nossos poços, devemos continuar.
Pastor, quantos poços devemos cavar? Não importa a quantidade de poços que você cave. Em todos os poços que você cavar, Deus irá produzir água. Porque Ele estabeleceu como projeto, irmãos. E naquilo que Deus firma, Ele não brinca. Ele não volta atrás naquilo que Ele propõe. Quando Ele propôs para mim, para você, eu e você não sabíamos como seria o ano de 2020. Mas naquilo que foi proposto para Ele, Ele não nos abandonou. Ele falou: eu irei multiplicar, não irá faltar. Porque era necessário que isso estivesse aqui hoje, para que possamos lembrar, para aquilo que falamos na Assembleia em todo o decorrer do ano, não caísse no esquecimento. No ano mais difícil da caminhada cristã para nós, no ano de tantas incertezas, Deus não desamparou ninguém. Não houve mesa que não tivesse feijão. Não houve mesa que faltasse arroz nessa igreja. E até quando os nossos celeiros não faltavam, existiam outras pessoas que vinham aqui pegar da bênção que Deus deu para essa igreja. Então esses alimentos não podem ficar lá atrás. Esses alimentos precisam ficar perto do altar, que perto do altar Deus vem derramando a bênção, que vai sendo multiplicada na minha, na sua vida, e vai sendo derramada na vida de outras pessoas, irmãos. No ano de escassez, no ano de aperto, as pessoas vinham recorrer a nós. Mas por que vinham recorrer a nós? Porque na terra dura, na terra da incerteza, nós semeamos, irmãos. Nós não tivemos medo de semear. E quando você não tem medo de semear, quando você confia, Deus multiplica, porque está estabelecido na palavra dele. Ele falou para Abraão: ó, em ti serão benditas, bem-aventuradas todas as famílias da terra. Então a promessa que ele deu a Abraão se estende na tua vida, e ele precisa que da tua vida seja estendida para a vida de outras pessoas, irmãos. Por isso que Isaac não podia sair dali. Ali ele tinha que semear. Para quê? Para que hoje, nessa noite, pudéssemos compreender esta palavra, pudéssemos visualizar esta palavra, que ela fosse motivo, que ela nos motivasse. Por isso que eu falei, como o celular é importante para você, que a tua primícia seja também a partir de agora, que ela faça parte de você, que você sinta falta dela, que incomode a você ao ponto de você voltar no meio do caminho, ao ponto de você voltar da porta da igreja: eu esqueci da minha primícia, eu preciso semear. Isso tem que ficar em nós, irmãos. Isso precisa estar em nós. Porque quando a gente semeia, a Bíblia diz que aquele que semeia, ele colhe. É uma lei que Deus não muda. Ele não pode ir contra a palavra dele. Se você semeou, você precisa colher. Isso é justiça. Então todas as vezes que eu venho aqui, por talvez mais pequeno que seja o alimento que você dá, você está semeando. Então quando eu semeio, Deus ele transforma a minha semente numa árvore frutífera. Entenda, não é a quantidade, irmãos, é a disposição para semear. Porque eu não sou abençoado, o pastor Paulo não é abençoado se ele trouxesse todos os alimentos. Não funciona, Deus não vê dessa forma. Deus ele falou: se você semear, eu irei te abençoar. Então que nesta noite, assim como Isaac decidiu semear, porque não sou eu que estou falando, o texto da palavra de Deus está dizendo que numa terra difícil, ele semeou. Mas semeou por quê? Porque Deus tinha falado: confia em mim. E Deus não retornou mais, irmãos. Cabia a Isaac acreditar naquilo que Deus tinha falado para ele. E nessa noite cabe você acreditar naquilo que Deus está falando para você. Se entulhou teu poço, não arrume contenda, vai furar outro. Ah, mas pastor,
lembra que a gente, uma vez, quer ter razão ou você quer ter paz? As duas coisas às vezes não andam juntas. Vai ter paz, fura outro poço. Mas a injustiça, fura outro poço. Deus podia ter mandado um exército, Deus podia ter feito tudo para que não tomassem um poço de Isaac. Deus apenas observou, supere. Continue. Pare de chorar e vai andar. Eu já te dei a palavra. Pare de se vitimizar. Pare de achar que é um pobre coitado. Existe uma palavra sobre a sua vida. Uma palavra de honra, uma palavra de vitória. Uma palavra empenhada pelo teu Deus. Vai furar outro poço. Porque quando você furar outro poço, baseado naquilo que Deus falou, haverá água. Não importa a terra. Não importa o lugar. Fure o poço. Pare com isso. Olha isso aqui. Olha o que significa continuar. Seu Vladimir, 57 anos, não conheço ele. A reportagem diz que ele é morador do Rio Grande do Norte. Seu Vladimir era uma pessoa, um ser humano, trabalhador, que perdeu o emprego. E às vezes perder o emprego com 57 anos, pastor Paulo, é muito complicado. Muito, muito. Com uma perspectiva para quem é jovem, o mercado está difícil, para quem é velho também. Então seu Vladimir perdeu o emprego. Mas seu Vladimir, ele decidiu continuar. E o que aconteceu? Seu Vladimir estava caminhando. Ele está desempregado há 11 meses. Seu Vladimir estava caminhando. Quando ele passou por cima de uma ponte, existia um garoto, um pedinte. E nesse momento vinha uma outra pessoa. A outra pessoa se compadeceu e ajudou o pedinte. Aí o seu Vladimir acompanhou a pessoa e foi conversando com uma mulher. Olha, palavras do seu Vladimir, está ali na reportagem, depois vocês podem ver, está no site do Globo, globo.com. Ele falou, olha, eu não tenho nada com isso, eu não sei o problema desse menino, mas eu com 57 anos, estou caminhando há 3h30, 25 quilômetros andando. Me ajuda aí, pastor Paulo, 25 quilômetros a gente chega aonde? Mais ou menos. Vai calculando e me fala. 25 quilômetros. Eu estou caminhando há 3h30 para entregar currículos. Eu tenho 57 anos. Esse menino poderia estar fazendo isso também. E ele ainda fala para a menina, não é uma crítica, mas eu preciso continuar. A menina que estava lá dele era uma psicóloga. E ela só tinha R$20 na carteira. Por que ela só tinha R$20? Porque tinham proposto um trabalho para ela, e uma pessoa depositou para ela uma quantia muito maior do que o serviço dela, que ela tinha oferecido. Mas o dinheiro não estava disponível. Mas ela falou, olha, tudo que eu tenho aqui é R$20. Fica para o senhor. Ela falou, a única coisa que eu posso fazer para o senhor é compartilhar o currículo do senhor na rede social. Na minha rede social, que não tem muitos amigos. Ele agradeceu e continuou a caminhada. Ele foi continuar a caminhada dele. Ela foi lá, quando chegou em casa, compartilhou a história daquele senhor. A história dele foi compartilhada por uma outra pessoa, por uma outra pessoa, por uma outra pessoa. E a história, o currículo do seu Vladimir começou a ser compartilhado. A história final do seu Vladimir. O seu Vladimir conseguiu 200 entrevistas de emprego. Ele não sabe como conciliar tantas entrevistas que ele precisa fazer. Tantas pessoas que ligaram para ele, propondo ajuda, enviando mantimentos para ele. E o seu Vladimir falou, olha, eu agradeço tudo que estão fazendo por mim, mas eu só preciso do emprego. O que é isso? Continuar. Superar. O seu Vladimir, ele não se deu por vencido. As circunstâncias e os momentos do seu Vladimir eram difíceis. Seu Vladimir se apresentava numa terra árida, numa terra sem perspectiva. Entenda, o mercado de trabalho não está contratando ninguém com 57 anos. Julgamos velho. O mercado de trabalho também não contrata ninguém com 19, 18 anos. Julgamos muito novos. Literalmente o mercado de trabalho não está contratando ninguém. Está mandando embora.
Mas o seu Vladimir, ele decidiu continuar. Lembra, ele decidiu superar. Ele decidiu avançar. Entenda, sabe o que é andar durante 3 horas? Sabe o que é andar 25 quilômetros? Ele estava a 25 quilômetros entregando o currículo. Ele tinha tudo para animar. Ele tinha tudo para escorar e não querer mais continuar. Mas o seu Vladimir, ele entendeu que avançar era necessário. E ele foi semear. Lembre-se que eu falei, é uma lei irrevogável. Se você semear, certamente colherá. O que está acontecendo, o que aconteceu na vida do seu Vladimir, foi que ele semeou. E existe um princípio estabelecido na eternidade sobre a semeadura. Não importa se você é bom, não importa se você é ruim, mas se você semeou, Deus honra a semente plantada. E o que o seu Vladimir está colhendo é toda a semente que ele foi plantar. Ele não viu a idade, ele não decidiu reclamar, pastora Alessandra, ele decidiu superar. Coisa que muitas das vezes a gente senta, reclama, e como servos de Deus, seu Vladimir não falou se era servo, mas ele decidiu semear. Ele acreditou muito mais do que muitas das vezes a gente acredita. Às vezes a gente consegue reclamar, às vezes a gente consegue questionar, mas a gente não quer semear. A gente não quer cavar o poço. A gente quer reclamar que beberam da nossa água. Mas entenda, o Deus que fez isso na vida do seu Vladimir é o mesmo que quer fazer na vida daquele que semeia. Foi o mesmo que fez na vida de Isaac. Por isso que eu achei oportuno. Porque olha a dificuldade desse senhor. Ele precisa, é necessário trabalhar. Às vezes na nossa nova era, a gente quer que a árvore já venha pronta. Os frutos cheguem na nossa casa. A gente não quer semear. Por isso que eu falei, isso tem que estar em nós. A Bíblia diz que nós somos semeadores. Lembra, a gente fez um trabalho sobre isso. A gente tem mania de querer comer a semente. E a semente é para produzir, irmãos. A gente vê que é comer. E esquece que um dia, todas as sementes que eu comi irão me fazer falta para semear. Quando você planta uma semente, Deus te devolve várias sementes. Entenda, se você pegar uma laranja, uma única semente de laranja, produz uma laranja, que o pastor Wander até explicou para a gente, né, uma vez, com mais de 500 sementes. Está vendo quanto Deus está deixando você ganhar com uma única semente? Ele falou para Isaac, olha, você plantou uma semente, e naquele mesmo ano você colheu 100 vezes mais. Ele só está dizendo, planta uma para colher milhares, para colher centenas, mas planta uma pelo menos. Que nessa noite possamos plantar alguma coisa em Deus, que possamos avançar, que possamos superar, irmãos, para que Deus possa fazer o nosso celeiro transbordar, para que possamos avançar, dar continuidade, irmãos. E a gente usou muito isso, coitado do Alan e Osana. A história dele será contada, mas bênção, glória a Deus por isso. Eu falei isso para ele. O Alan e a Osana passaram um momento difícil em 2020, um momento que ele podia ter várias escolhas, mas ele decidiu superar. E hoje, a história do Alan, a vida do Alan, a vida da Osana, a vida do Henrique, é uma história para olharmos e falarmos, devemos superar. Assim como a história está gravada para nós. A história do Henrique ficará gravada para nós para sempre. Por quê? Porque aquilo servirá para nós e olharmos assim, devemos continuar. E nem sempre será fácil, nem sempre será bom. Mas o importante é que a gente supere. E que em nome de Jesus,
que 2021, aquilo que Deus estabeleceu como projeto, como meta, como propósito para nós, possamos finalizar, que possamos continuar, em nome de Jesus.